Oi pessoal, o exercício de hoje a gente vai ver um gerador síncrono. A ideia é que a gente consiga entender como que a saída desse gerador, a tensão de saída desse gerador é influenciada pela corrente de campo, tá bom? Espero que seja útil para vocês esse exercício. Bom pessoal, então vamos lá. O exercício que eu quero resolver com vocês é esse aqui, tá? Então eu vou ler o enunciado, a gente vai discutindo algumas coisas ao longo da resolução. Então para começar, ele fala que é um gerador síncrono de 480 volts, 60 Hz, ligado em delta, 4 polos e que tem as características a vazio mostradas abaixo. As características a vazio que ele fala é isso aqui, ó, tá? O que é essa característica a vazio? Para cada corrente de campo que eu tenho aqui, eu tenho uma tensão no terminal da máquina quando nela não existe nenhuma carga, não tá ligado nada no gerador, tá? É só importante eu frisar para vocês que essa tensão a vazio corresponde à tensão induzida na armadura, tá? Então eu tenho até um desenho aqui que eu fiz aqui atrás, eu não sei se vai dar para entender direito, porque, né, desenho do meu jeito é um maluco, mas é assim, ó. Imagina que esse aqui é o circuito equivalente da armadura, tá? Então eu tenho uma tensão induzida lá dentro, tem uma impedância que é proveniente do próprio fio da armadura, né? E aí o que acontece? Se eu não tenho uma corrente circulando pela armadura, se essa corrente não existe, a tensão que eu vejo na saída é a mesma tensão que está lá dentro da armadura, certo? Por quê? Porque se eu não tenho corrente, não tem queda de tensão nessa impedância, a tensão na saída é a tensão que está lá dentro. Se eu conecto uma carga, vai passar uma corrente. Se passa uma corrente, gera uma queda de tensão nessa impedância. Se gera uma queda de tensão nessa impedância, a tensão na saída, né, na tensão terminal da máquina, vai ser o quê? Vai ser a tensão da armadura lá dentro, gerada na armadura lá dentro, menos a queda de tensão na impedância. Então, a tensão terminal é igual a tensão na armadura, menos a tensão na impedância da armadura. Como que eu calculo a tensão na impedância da armadura? Impedância da armadura vezes a corrente da armadura. Certo? Em alguns casos, no enunciado mesmo vai ter um caso que a gente vai utilizar, pode ser que a gente queira encontrar tensão na armadura. Então, o que a gente faz? É só passar o VZA para lá, né? Dividindo, somando, desculpa, e aí vai ficar a tensão na armadura igual a tensão terminal mais a tensão induzida, a queda de tensão na impedância da armadura, tá bom? Então, só pra gente recordar que a vazio, tensão terminal é igual a tensão induzida na armadura, isso vai ser importante. Aí, continuando a ler o enunciado, ele fala assim, ó. Esse gerador tem uma reatância síncrona de 0,1 ohms e uma resistência de armadura de 0,15. Esses dois caras aqui, ó, formam essa impedância aqui, tá certo? Beleza. Aqui, a plena carga, a máquina fornece 1.200 amperes com fator de potência de 0,8 atrasado. Em condições de plena carga, as perdas por atrito e ventilação são 40 kW e as perdas do núcleo são 30 kW. Ignore as perdas no circuito de campo. Aí ele pergunta, qual a velocidade de rotação desse gerador? Primeira coisa bacana desse tipo de máquina é que o cálculo da velocidade é igual no motor assíncrono, motor de gaiola. Não sei se vocês lembram, mas existia uma formulinha lá no motor de gaiola que era assim, ó. Velocidade de giro é igual a 120 vezes a frequência elétrica da máquina dividido pela quantidade de polos que tem a máquina. Bom, nesse caso aqui vai ficar assim, né? 120, a gente sabe pelo enunciado que é 60 Hz, a frequência elétrica dessa máquina, e que a quantidade de polos são 4. Se a gente resolver essa continha aqui, vai ser 1.800 RPM a velocidade de giro dessa máquina. Tá ok? Então, a primeira pergunta que eu tenho, eu já respondi. É 1.800 RPM, tá? A segunda pergunta é a seguinte. Quanta corrente de campo deve ser fornecida ao gerador para que a tensão terminal seja de 480 volts a vazio? É só olhar o gráfico, tá, gente? Não tem continha nesse caso. Eu sei que esse gráfico não tá muito preciso, eu peguei do livro, tá?
Eu peguei do livro Fundamentos de Máquinas Elétricas, tá? Da MC... acho que é da MC Grau. Depois eu mostro pra vocês a capa do livro. Eu ponho o link lá embaixo. Mas a gente vai meio que no olhômetro mesmo. Ele fala 480 volts na saída. Eu tenho 400 e 500 aqui, então 480 tá mais ou menos no olhômetro aqui. Se eu venho, chego no gráfico aqui, desço, tá aproximadamente entre uns 4,5 amperes. Tá bom? Então, a segunda resposta é exatamente essa. Eu fico batendo na câmera, né, gente? Balança, desculpa aí. Então, a resposta à segunda pergunta é que para que eu tenha tensão terminal de 480 volts, a minha corrente de campo tem que ser aproximadamente 4,5 amperes. Tá bom? Até aí tudo bem, certo? A letra C começa a ficar divertida. Na letra C é a seguinte, ó. Se o gerador for ligado a uma carga que solicita 1.200 amperes com fator de potência 0,8 atrasado, ou seja, carga nominal, né? Aqui em cima ele fala que a carga nominal é 1.200 amperes, ó. Quanta corrente de campo será necessária para manter a tensão terminal em 480 volts? Por que é bacana? Porque na hora que você põe carga no gerador, a tensão terminal passa a não ser mais a 480. Por que não? Se você não mudar a tensão de armadura. Porque existe a queda de tensão na impedância, tá? Então, para que você mantenha a tensão na saída em 480, você vai ter que alterar a tensão na armadura. Como que eu altero a tensão na armadura? Eu altero a tensão na armadura alterando a corrente. Então, é assim, eu aumento a corrente de campo aumenta o fluxo magnético do campo, que aumenta a indução eletromagnética na armadura. E aí, consequentemente, eu aumento a tensão na armadura, tá certo? Então, se eu quiser manter aqui 480 volts na saída, eu vou ter que mexer na corrente da armadura, na corrente de campo, para que a tensão na armadura aumente, tá certo? Ah, e como que eu calculo essa tensão na armadura que vai ter que ter aqui nova? Por esse cara aqui, ó, tá? Então, a tensão nova na armadura vai ser a tensão terminal, que é os 480 volts que eu já tenho, e a tensão na impedância que a gente vai tirar por aqui, ó. Impedância eu tenho, a corrente eu tenho. A gente calcula por aí, tá bom? Então, vamos ver, ó. Eu sei que a corrente da armadura é 1.200 amperes, só que ele tá em delta. E eu preciso, então, que seja dividido por raiz de 3 esse 1.200 para que eu tenha a corrente mesmo certinha, tá certo? Então, vamos lá. Corrente da armadura vai ser igual a 1.200 dividido por raiz de 3, porque tá em delta. Isso aqui, fazendo essa conta, vai dar 692,8 amperes, tá? Tem uma outra questão, ele fala que o fator de potência é 0,8 atrasado. Então, eu vou ter um ângulo da corrente, que vai ser o meu arquicosseno de 0,8, que dá 36,87 mais ou menos. Tá certo? Então agora a gente já consegue calcular tudo bonitinho o EA. Então como que ficaria? Tensão na armadura vai ser igual a tensão terminal mais a tensão na impedância da armadura. Boa. Então vamos ver. No meu diagrama fasorial, que eu até tenho um aqui, ó, tá? No diagrama fasorial, para carga indutiva é esse. No próximo vídeo que eu gravar, eu vou mostrar o diagrama fasorial para uma carga atrasada, adiantada e em fase, tá? Mas eu considero a minha referência como sendo a tensão terminal, tá certo? Como fase zero. E aí, a partir dela, eu referencio todos os outros ângulos. Então, aqui, eu vou colocar a tensão terminal como fase zero. 480, que é o que o exercício está pedindo, fase zero. Mais a impedância. Bom, a minha impedância, no enunciado do exercício, fala o seguinte, que a reatância síncrona é 0,1 e que a resistência da armadura é 0,015. As duas em conjunto formam a impedância da minha máquina, da minha armadura, hein? Então, como é que vai ficar aqui? A resistência 0,015 mais J reatância 0,1.
vezes a minha corrente, que é 692,8, fase menos 36,87. Esse menos por quê? Porque o enunciado do exercício diz que, aqui ó, atrasado, 0,8 atrasado, então o sinal da corrente é negativo, tá certo? Calculando esse carinha aqui, eu vou ter o seguinte valor, 532, fase 5,3 ohms. Desculpa, ohms não, nada, volts, tá certo? Beleza. E agora, como é que eu sei, a partir desse valor de tensão, quantos amperes eu tenho que ter no meu campo para manter a tensão da armadura nesse patamar aqui? Eu venho no gráfico de novo, no olhômetro de novo, tá certo? E aí eu vou tentar ver quanto que dá. Eu preciso de 532. Bom, 532 tá mais ou menos aqui, ó. Aí eu venho aqui para mais ou menos uns 5, alguma coisa. 5,3, 5,4. Isso aí a gente teria que pegar a régua certinha e medir. Acho que dá até um pouco mais. Deixa eu pegar uma régua aqui, peraí. Ó, deixa eu apoiar aqui pra gente ver. Mais ou menos aqui assim, certo? Se eu descer, vai estar mais perto de um 5,6, 5,7, tá? Então, para tensão terminal 480 e tensão de armadura 532, a minha corrente de campo tem que ser aproximadamente 5,7 amperes. Tudo bem? Por enquanto, acho que tá tudo tranquilo, né? Beleza. Aí vem a letra D. Ele fala assim, ó. Quanta potência o gerador está fornecendo agora? Quanta potência é fornecida ao gerador pela máquina motriz? O que é isso, pela máquina motriz? Quanta potência está sendo posta no eixo do gerador? Porque existe alguma fonte mecânica de potência aí, né? Se é um gerador, ou tem um motor a diesel girando ele, ou tem uma queda d'água, ou tem uma hélice, alguma coisa está girando ele. É isso que ele quer saber, quanta potência mecânica está sendo posta no eixo. E qual é a eficiência dessa máquina, tá? Então vamos ver. Primeira coisa, quanto ele está fornecendo de potência à carga? Bom, eu vou até trocar de folha aqui. Como que a gente vai calcular essa potência? Bom, lá, eletrotécnica, circuitos elétricos, a gente sabe que potência é igual a raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, cosseno φ. Certo? A gente tem tudo aqui, né? Então, ó lá, potência, nesse caso aqui nosso, eu vou pôr Alt porque é menor o tamanho, é a potência de saída. Então, vai ser a raiz de 3, que multiplica a minha tensão na carga, que é 480, a corrente de linha, 1.200, porque aquela que a gente calculou com raiz de 3 era de fase, vezes cosseno φ, que é 0,8. Então, eu tenho que a potência de saída, nesse caso aqui, é 798 kW, tá? Então, a primeira parte da pergunta tá respondida. Quanto ele oferece de carga? Ah, tá. Quanto ele oferece de potências? Quanta potência o gerador tá fornecendo? Ele tá fornecendo 798 kW de potência, tá certo? Aí, a outra pergunta é, quanto o gerador tá recebendo de potência mecânica? Aqui. Como que eu vou fazer? Bom, gente, é bacana a gente tentar entender o fluxo de potência da máquina, tá certo? Então, eu vou desenhar mais ou menos assim, ó. Eu sou péssima de desenho, quem é meu aluno sabe, mas vamos tentar. Eu tenho aqui uma linha, onde a potência de entrada tá aqui, e aqui tá a potência de saída, tá certo? Isso aqui é o que o gerador recebe de potência mecânica, isso aqui é o que ele converte em potência elétrica. E no meio aqui existem perdas, tá? Então, vamos pensar nas perdas que ele vai ter. Tem até no livro um desenho que eu adoro,
que meus alunos falam que eu sempre uso, que é exatamente esse fluxo. Vamos ver. Potência mecânica entrou, vai ter uma perda aqui, que é uma potência por atrito e ventilação. Beleza. Depois ela vai ter aqui uma perda pelo núcleo, por exemplo. Eu vou colocar aqui núcleo. Tá? O núcleo magnético gera perda. Eu vou ter aqui uma perda no cobre. Certo? Porque se eu tenho fio enrolado lá, eu vou ter perda. Tá? Depois de eu ter tido essas perdas, o que sobrar é a potência de saída. Tá? Então, a gente sabe que no nosso caso, a nossa potência de saída aqui é quase 798 kW. A gente acabou de calcular, ó. Tá? No enunciado, ele fala o seguinte, ó, que potência por atrito e ventilação são 40 kW. Então, aqui eu tenho 40 kW. E que as perdas no núcleo... Cadê? Aqui. Perdas no núcleo são 30 kW. Certinho? E faltou qual? No cobre. Eu tenho como calcular a perda no cobre? Tenho. Ué, onde tá o meu cobre? Tá aqui, ó. Na parte real dessa impedância. Eu tenho a corrente da armadura? Tenho. Eu tenho a resistência? Tenho. Pronto. Calcula a potência no cobre. Então, o que eu vou calcular? A potência no cobre. Pra quê? Porque se eu pegar esse cara e somar com os três, eu tenho a potência de entrada, que é exatamente a potência mecânica que está sendo entregue ao eixo. Tá bom? Então, vamos lá. Potência no cobre vai ser igual 3. Por que 3? Porque são 3 fases. A máquina é trifásica. E aquela resistência que eu te falei de 0,015 é por fase. Tá certo? Então, 3 vezes a corrente da armadura ao quadrado vezes a resistência da armadura. Então, potência no cobre vai ser igual 3 vezes a corrente que passa lá é a de fase, essa aqui, ó, 692,8. 692,8 ao quadrado vezes a resistência da armadura, que é 0,015. Calculando isso aqui, vai dar 21,6 kW, tá? Boa. 21,6 kW, agora eu já consigo calcular tudo, porque aí se eu somar aqui os 21,6 com os 30, com os 40, com os 798, eu tenho entrada, tá? Então, vamos somar. Ó lá. Potência de entrada vai ser potência de atrito e ventilação, mais a potência no núcleo, mais a potência no cobre, mais a potência de saída. Então, vamos calcular. 40 mais 30 mais 21,6 mais 798. Potência de entrada, 889,6 kW. Ok? Então, já consegui calcular a potência de saída. A próxima pergunta que ele faz é o rendimento da máquina. Ó, qual que é a eficiência dessa máquina? Rendimento e eficiência é a mesma coisa. Então, vamos calcular. Se eu tenho a potência de saída e a potência de entrada, o meu ganho, ou o meu rendimento é saída por entrada, certo? Então, vamos lá. Rendimento vai ser igual potência de saída, certo? Sobre a potência de entrada, vezes 100 para dar em porcentagem. Então, o meu rendimento é quanto? Potência de saída, 798. Potência de entrada, 889,6, vezes 100 para dar em porcentagem. Esse cara aqui calculado vai dar um rendimento de 89,75%. Ou seja,
aproximadamente aí 10% de toda a potência mecânica que você entrega para a máquina é perdida nela mesma. Na inércia dela, na ventilação dela, no circuito elétrico dela, tá? Então, de toda a potência mecânica que você entrega ao eixo, ela só entrega para a carga 89,75% da potência, convertida em potência elétrica. Certinho? Boa. Aí ele pergunta assim, ó, estamos quase acabando. Na letra E, se a carga do gerador for repentinamente desligada da linha, o que acontece com a tensão terminal? Também não tem conta, né, gente? O que vai acontecer com a tensão terminal é que a tensão de saída vai se tornar a tensão induzida na armadura, que era de quanto? Aqui, 532. Então, no caso de você desconectar a carga do gerador, a tensão terminal VT se torna igual à tensão da armadura, e aí ela vai para 532 volts, tá bom? E a letra F, aqui, finalmente suponho que o gerador seja ligado a uma carga que solicita 1.200 amperes, agora com o fator de potência adiantado. O que muda? Tá? Quantos amperes eu vou precisar e o que muda? O que muda é o sinal da corrente. Se ela está adiantada, agora ela não é mais negativa, ela é positiva, tá? Então a continha vai ser igualzinha a essa aqui, ó. Igualzinha não, né? Similar a essa, a única coisa que muda é esse sinal aqui. Então vamos fazer. A tensão na armadura. Deixa eu ver se tá muito alto aqui pra vocês enxergarem. Vai ser igual os 480 fase 0, mais 0,015, mais J, 0,1, 692,8, com o ângulo positivo na corrente, tá? Fazendo essa continha, a gente tem que a tensão na armadura é igual a 451 fase 7,1 grau volts, tá? Olha que interessante, quando a carga é adiantada, a tensão induzida na armadura é menor do que a tensão terminal. Isso aí no próximo exercício a gente vai ver melhor, a gente vai estudar as 3 cargas, tá? Mas é bem interessante, tá vendo? Dependendo da carga que você tem pendurada no gerador, você vai ter uma tensão diferente no terminal da máquina e uma tensão diferente induzida na armadura, tá? O fator de potência conta nisso aí. Bom, quantos amperes eu preciso para isso? Vou lá no meu gráfico, de novo, acho os 450 em algum lugar aqui, pá, venho aqui, os 4,1 amperes mais ou menos, tá? Então, para VT em 480 volts e EA em 451, a minha corrente de campo tem que ser aproximadamente de 4,1 amperes, tá certo? Bom, é isso, pelo gráfico, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa aí uma mensagem pra mim que a gente tenta tirar as dúvidas, tá ok? Vamos ficando ligadinho aí que eu já vou pôr outro exercício daqui a pouquinho. Um beijãozão, até mais!